Olá, Podosfera! Eu sou o professor Adriano Viário e estamos começando mais um episódio do Batcast, sempre agradecendo a greatjobcomunicação.com.br pela criação da marca e do desenvolvimento da identidade visual deste canal. Vocês podem encontrar a Great Job no Instagram ou por greatjob.com.br e sempre recomendando para todos aqueles que querem ingressar na Podosfera para procurar o pessoal da Escola do Podcast pelas suas mentorias, cursos e todo o apoio tecnológico e de orientações para quem quer se iniciar na Podosfera. O meu convidado de hoje é professor de educação física, ex-árbitro de futebol e comentarista de arbitragem, atualmente do TNT Esportes. Eu estou falando de Márcio Chagas da Silva. Tu me escuta, Márcio? Te escuto, professor. Uma satisfação ter sido convidado para a gente bater esse papo, né? Abordar um pouquinho de algumas temáticas que a gente já vem debatendo ao longo desses 3 anos que a gente se conhece, dividindo inclusive algumas mesas, né, e palestras. Então, te agradeço a oportunidade para que a gente possa avançar, principalmente num ambiente que esconde de uma maneira covarde o racismo estrutural que é o meio do futebol. Pois eu já começo por aí, Márcio, te perguntando: as representações do racismo da sociedade, sobretudo as heranças históricas vinculadas à escravidão, elas podem ser identificadas no meio do futebol, Márcio? Facilmente, é só tirar a paixão do futebol e olhar de uma maneira crítica que a gente consegue identificar, principalmente na hierarquia, na pirâmide socioeconômica racial que se tem nos estádios, né? De quem senta na tribuna, quem senta no camarote, quem senta nas cadeiras, nas arquibancadas, e aí sim nas arquibancadas ditas como populares em geral, que normalmente são atrás das goleiras de uma maneira estratégica, inclusive para que não sejam filmadas as pessoas pretas e pobres, que normalmente são as que não têm um poder aquisitivo para sentar em outros espaços, e aí se coloca ali atrás, porque raramente a câmera vai passar por ali e raramente essa imagem irá vender para o mundo. Fora outra questão, no meu entendimento, que é a mais covarde de todas, que é a perpetuação de poder sempre das mesmas famílias que estão dentro do futebol. Então, os negros que compõem esse espaço normalmente são os comandados, que são os jogadores, mas nunca são os comandantes. E quando há algum comandante, se adota aquele discurso canalha da meritocracia. Então, o futebol, ele sim, é uma representação contemporânea da escravatura muito viva. Eu percebo, Márcio, eu não sei se tu concorda comigo, eu percebo também que há uma mudança muito grande nesse aspecto quando a gente começa com a reformulação dos estádios, transformando eles em arenas, porque se a gente for pegar, por exemplo, o estádio Beira-Rio em Porto Alegre do Esporte Clube Internacional, a gente vai perceber que o estádio antigo, as pessoas que ficavam mais próximas do campo eram os ingressos mais baratos, e logo os mais caros eram os que estavam mais acima por ter uma visão melhor do jogo. Quando o estádio é reformulado e ele ganha um formato de teatro e não de estádio de futebol, se traz para dentro desse estádio a mesma lógica do teatro. Os ingressos mais caros são os mais próximos do palco. Então, quando a gente percebe as fotos e, sobretudo, a comemoração do gol, as pessoas que estão ali naquele aspecto de ter contato direto com o atleta ou estar mais próximo do campo são completamente diferentes no sentido de concepção estética e até de formatação de fotografia daquilo que a gente tinha no passado. Tu concorda com isso, Márcio? Totalmente. E foi uma adaptação do que aconteceu na Europa também, né? Então, os estados europeus também tiveram essa mesma arquitetura e divisão, né, de espaço dos torcedores. Só que na Europa a gente sabe que 90% do público é branco mesmo, né? Aqui no Brasil não, um país que é autodeclarado com mais de 56% da população negra e parda, porque pardo eu não sei o que é, na realidade para mim preto é preto e fim de papo, né? A gente não consegue ver essa autodeclaração nesses espaços dentro do campo de futebol. O que fica evidenciado que há sim um embranquecimento dentro do futebol, né? Mascarado com a questão econômica. Então, os ingressos ficam mais caros, quem pode pagar vai pagar e vai ficar numa posição favorável. As pessoas pobres e não pobres que não são pretas vão sentar atrás das goleiras e raramente vão aparecer nessa foto que é vendida
para o exterior ou vendida para um jornal, porque a gente sabe qual vai ser o público que vai ser evidenciado no momento da comemoração do gol. Então, as arenas, elas demonstraram bastante o quanto a elitização voltou a imperar dentro do futebol, né? Sempre com aquele discurso de que quem pode pagar, né, senta no melhor lugar. Então, se tu não tiver uma condição econômica favorável, automaticamente tu vai ter que te sujeitar a ficar lá atrás das goleiras, vendo numa posição extremamente desconfortável e ruim de visualização de jogo. Márcio, recentemente nós tivemos um caso envolvendo o atleta Celcinho do Brusque, em Santa Catarina, que a repercussão ela se deu daquela forma que a gente conhece, uma nota que não dizia nem um pouco a verdade e que não se configurava como um pedido de desculpa, e depois uma nota contrariando a primeira nota e aí, teoricamente, reconhecendo o caso de racismo que teria vindo de alguém do clube em relação ao atleta. Eu queria que tu comentasse um pouquinho esse caso, Márcio. A tentativa sempre de mascarar, né, e de certa forma tratar o assunto como um caso isolado, né? Eu, desde 2014, quando eu comecei esse enfrentamento mais de frente, assim, sendo protagonista, o que eu mais ouço e leio é sempre a mesma desculpa, né? De que foi um caso isolado, que aquilo não representa o clube, de que tiraram do contexto, que não foi bem aquilo. Então sempre tem um copia e cola, né, que é a resposta tradicional do racista covarde. E aí o que aconteceu lá com o Celcinho foi mais um dos tantos casos que acontecem no futebol brasileiro. Inclusive, com ele, esse ano foi o terceiro caso, né? E aí fica aquela peste em cima do jogador, como se ele fosse o culpado. É sempre com ele. Sim, é sempre com quem denuncia. Porque quem denuncia normalmente se torna o alvo predileto do criminoso racista. E aquilo ali no que aconteceu no Brusque, na realidade, o dirigente, no primeiro momento, o clube, de uma certa forma, tentou mascarar, né, alegando que não havia sido daquela maneira. Teve uma repercussão negativa muito grande com relação ao fato, né, e aí sim, no outro dia, eles colocaram uma nota tentando, né, de alguma maneira, amenizar e dizer que não concordavam com aquilo ali. Então foi muito mais uma questão de justificativa a sua própria comunidade do que realmente o reconhecimento de um crime histórico que acontece no nosso país. E, infelizmente, os clubes não têm uma luta antirracista que seja eficaz, a CBF não tem, as federações não têm, a FIFA não tem. A FIFA, no meu entendimento, é a que alimenta para que isso continue acontecendo. Já fez vários movimentos de modificações, inclusive de comportamento nos estádios, com arremesso de objetos no campo de jogo, mas com relação ao racismo ela é simplesmente conivente, né? Em 2019 saiu não foi uma ata, mas um documento que coibia, para acabar com o racismo, mas transferindo toda a responsabilidade, código disciplinar, né? Um código disciplinar da FIFA em 2019 tentando transferir toda a responsabilidade para os árbitros. Só que daí eu te pergunto, já viu algum árbitro negro apitando na Europa? Quem é que vai combater o racismo se não forem os negros que denunciam? Os próprios racistas não vão fazer a denúncia ou paralisar uma partida e inclusive, encerrar um jogo, né? Porque ninguém vai ir contra a bilheteria, patrocinador, empresário, público e um clube. Pode ser herói até numa partida, mas depois não apita mais. Então aquilo ali foi uma transferência de responsabilidade, a FIFA simplesmente lavou as mãos. Tu trouxe uma questão muito importante que é o termo denúncia. No meu último episódio do Batcast, eu entrevistei o Marcelo Carvalho, nosso amigo do Observatório da Discriminação Racial no Futebol. E ele trouxe os dados estatísticos dos relatórios que o Observatório faz e publica e trouxe como um tema que não chega a nos surpreender que a maior quantidade de denúncias de racismo no futebol vem invariavelmente do Rio Grande do Sul ou da região sul do Brasil. E agora nós estamos gravando esse episódio no dia 19 de setembro de 2021, ou seja, nós estamos na véspera do Orgulho Gaúcho, ou seja lá o que isso possa significar.
E aí eu queria trazer essa conversa contigo. O Rio Grande do Sul continua sendo aquilo que nós sempre sabíamos. O Rio Grande do Sul tornou-se racista no futebol, como alguns dizem que agora tudo é racismo e tudo aparece, ou nós estamos com as redes sociais apenas mostrando o que sempre foi o nosso estado e a região do país? O Rio Grande do Sul se supera, né, meu amigo? E a gente sabe que desde a história, inclusive desse orgulho que se tem, que é uma das maiores falácias, né, se orgulhar de uma falsa guerra, onde usaram de escudo humano os lanceiros negros que não são mencionados. Então, o Rio Grande do Sul é aquilo que a gente sabe o que é, né? É um Mississippi. Né? Então, não me causa nenhuma surpresa o fato do relatório do Marcelo Carvalho, do Observatório da Discriminação Racial no Futebol, os números serem maiores aqui, porque se vai para a região da Serra, é um festival de racismo, né? E aonde, no meu entendimento, é onde acontecem os maiores casos de denúncia. Então não me surpreende em absolutamente nada. Me surpreende, sim, né, a negligência e conivência da Federação Gaúcha de Futebol, né, que saiu um presidente, entrou um outro e nada mudou. Então não me causa espanto, né, o número alto. Né, até 2020 eu acompanhava o relatório e tinha informação de que 1/4 dos casos aconteciam no Rio Grande do Sul, dos casos de denúncia aconteciam no Rio Grande do Sul. E se não manteve, deve ter aumentado. Se não manteve esses 25%, deve estar hoje na casa dos 30%. Isso catalogado somente nas competições ditas como profissionais. Nas categorias de base, acontece muito mais ainda, professor. Porque daí são os pais que colocam toda a insatisfação ou toda a frustração da sua vida depositando nos seus filhos, e aí no momento da passionalidade sai tudo. Né? Então sai o racismo, sai a homofobia, sai o machismo, sai tudo de pior que se tem, que inclusive é uma marca histórica aqui do nosso estado, que enaltece como se fosse o melhor lugar do mundo, e a gente sabe que não é. Vamos mudar um pouquinho o tema, Márcio. Eu quero te fazer uma pergunta assim bem sincera. Espero que tu responda só se ficar à vontade para responder. Se não ficar, não precisa. O negro que começa a militar contra o racismo, seja ele no ambiente público ou não público, ele perde amizades, ele reduz o número de pessoas à sua volta? Total. Né? Porque ele passa a não ser um negro doutrinado. Ele passa a ter autonomia, ele passa a ter posicionamento, ele passa a ter aquilo que sempre se diz, inclusive na imprensa, a ter voz. Todos nós temos vozes. A gente faltam pessoas que nos escutem. Né? Então, quando tu começa a militar, tu começa a ser chato, tu começa a ser repetitivo, tu começa a racializar tudo. Né? E a gente sabe que, infelizmente, a vida ela foi desenhada dessa forma. Né? Só que tem alguns que adotam a postura de ir para o enfrentamento e outros de transitar de uma maneira mais sabonete, né? De uma maneira onde não vá perder determinados privilégios e benefícios por ter um posicionamento mais omisso. Conheço vários, né? A gente poderia aqui citar alguns, mas eu vou ficar restrito a um nome como o Sérgio Camargo, que para mim é o negro que simboliza bem, principalmente esse atual desgoverno do país, que faz com que a nossa luta antirracista muitas vezes fique enfraquecida, porque ele é citado como um exemplo da branquitude racista. Uma pergunta que eu fiz para o nosso amigo Gleidson Martins, do Movimento Negro Unificado, que eu vou fazer para ti também. Os marxistas mais ortodoxos, mais conservadores, gostam sempre de dizer que a questão no país não é racial, mas sim de classe. E uma das justificativas que são colocadas é que os negros públicos e ou ricos não sofreriam racismo e só os negros pobres. Tu concorda com isso, Márcio? Isso é a maior mentira que tem. Na realidade, os negros que estão numa posição social e econômica favorável, se não tiverem a consciência, eles vão estar automaticamente fazendo aquilo que o próprio colonizador sempre, né, quis. Ele vai estar comprando uma vaga, porque ele está podendo ter um dinheiro para circular nesse espaço. No momento que terminar o dinheiro, ele volta a ser o negro que aquele ambiente não quer que ele frequente. Então, não é uma questão de classe, não. Óbvio que
a questão econômica, ela abre determinadas portas e o tratamento é diferente. Mas tu vai ser visto como um negro o resto da vida. Porque o racista, ele te aceita ou te tolera única e exclusivamente por algum benefício que ele vai ter em cima desse negro que pode circular nesses espaços. Eu não me engano com esse tipo de fala aí, e muitas vezes sou mencionado porque no imaginário dos racistas eu sou considerado um negro classe média, porque eu moro num bairro que não é periférico. Então, muitos gostam de adotar esse discurso. Ah, mas tu conseguiu, mas tu mora ali, mas os teus filhos estudam num colégio bom, mas tu tem um carro bom. Sim, e quero que outros tenham essa mesma oportunidade também, porque eu repeti um ciclo que aconteceu comigo, com a minha esposa, com a minha sogra, com os meus pais, de ser o único nos espaços. Eu não quero mais, porque eu sei o quanto isso foi danoso no meu processo de crescimento como ser humano. Márcio, eu nunca tive constrangimento na minha vida, embora eu saiba que eu pago algum preço por isso, de afirmar que o tradicionalismo gaúcho não me representa e eu não me sinto representado por ele. Eu sei que a gente sempre paga um preço por dizer isso aqui no Rio Grande do Sul, mas eu queria estender essa conversa também porque a gente sabe que a questão tradicionalista ela está diretamente relacionada com a questão racial aqui no Rio Grande do Sul, por questões históricas também. Então eu te faço a primeira pergunta. A tradição gauchesca, ela te representa, Márcio? Em nada. Em nada. E não é de hoje que não me representa. Eu nunca gostei, né? Nunca gostei. Nunca me fantasiei, né, de cosplay, de gaúcho. Acho, e não faço isso com os meus filhos também. Eu acho que enquanto a gente não tiver recontar essa história, né, de uma maneira aceitável, para mim ela não tem representação alguma. Né? Para mim, os verdadeiros heróis, se tem algum herói nessa guerra farroupilha aí, foram os lanceiros negros que foram traídos. Mais uma vez, os negros traídos, né, na história do Brasil aí e aqui na guerra farroupilha. Então, esse dia 20, para mim, nada mais é do que uma fantasia de gaúchos, não é nem de gaúcho, é de gaúchos. Vadios. Né? Enfim, Márcio, e ainda ficando dentro dessa temática, nós temos no estado do Rio Grande do Sul aquilo que eu costumo dizer que não é o hino do estado, é o hino farroupilha, apenas tão somente o hino farroupilha, porque um hino ele tem que representar todas a pluralidade cultural e as características de um estado, e esse hino ele representa apenas então essa guerra que durou 10 anos e que nós sabemos que é tomada por falácias. Mas tu foste um árbitro de futebol e dos bons, se eu não me engano, foi aspirante à FIFA, inclusive, e eu tenho certeza que seria a FIFA se não tivesse a questão racial também por trás disso, não tenho a menor dúvida. Quantas vezes, claro, tu não precisa me dizer com exatidão, mas quantas vezes tu presenciaste no Rio Grande do Sul o hino sendo cantado, exaltado e gritado pela torcida e quantas vezes tu te sentiste mal quando se canta a peito aberto a questão de que povo que não tem virtude acaba por ser escravo. Comenta para mim um pouco desse ambiente, desse reconhecimento, dessa impressão e o desconforto que isso causa também. Bom, isso ainda começou na minha adolescência, né? E eu nunca fui de enaltecer hinos, nem o do Rio Grande do Sul como brasileiro. Mas tudo bem. Numa questão de semana cívica se cantava, assim, mas nunca foi alguma coisa assim que me encha de orgulho. Né? E o do Rio Grande do Sul, para mim, ele sempre foi um intragável. Quando chegava, principalmente nessa parte aí do povo que não tem virtude acaba por escravizar. E aí eu fiquei pensando assim, eu ficava pensando, né? Por que tem essa parte tão exacerbada e cantada de uma maneira eloquente, assim, como se fosse um orgulho, como se os negros não tivessem orgulho e merecessem ser escravizados, como aconteceu na história, né, do Brasil. Então, em determinado momento da minha vida, principalmente na fase adulta, e quando eu tinha que apitar alguns jogos decisivos e o hino do Rio Grande do Sul fazia parte do protocolo, eu sempre me negava a cantar, né? De certa maneira, ou eu tentava olhar para um lado, eu não me ajoelhava como eu poderia fazer daqui a pouco
como forma de protesto, porque eu também me sentiria meio coagido se porventura aquela atitude ali soasse mal, ia soar mal, né? Porque a gente sabe que a gente está num estado extremamente conservador, mas eu nunca cantei, né? Eu nunca cantei, preferia ficar em silêncio, extremamente desconfortável vendo as pessoas cantando eufóricas, né? Muito mais o hino gaúcho, o hino do Rio Grande do Sul do que o hino brasileiro. Para mim é um desconforto e continua sendo, porque essa parte do hino, para mim, enquanto ela não for modificada, ela, para mim, eu não me sinto à vontade para cantar esse hino, porque ele não me representa, assim como 20 de setembro não me representa, assim como boa parte do Rio Grande do Sul não me representa. Eu me sinto muitas vezes um alienígena aqui dentro, né? Extremamente sendo checado e os olhos atentos o tempo inteiro para não ser alvo de algum xingamento, alguma outra manifestação racista que já é bem comum aqui no nosso estado. É curioso, né, Márcio? Nós tivemos agora, recentemente, eu e tu, no Rio de Janeiro. Tivemos junto lá, inclusive, no Museu do Amanhã. É curioso, eu não sei se é uma impressão minha, mas eu queria que tu comentasse isso. Longe de mim dizer que não existe racismo no Rio de Janeiro, ele existe em todos os lugares e sobretudo no Brasil. Mas tu percebe que fora do Rio Grande do Sul a gente verifica um maior número de negros participando da sociedade, diferentemente daqui, ou essa é uma impressão minha? Uma impressão nossa, né? Não só no Rio de Janeiro, como em São Paulo, né? Em outras cidades do Nordeste também a gente vê que os negros circulam com mais tranquilidade. Aqui não, aqui há um scanner o tempo inteiro. Entrou um negro, já se puxa a ficha corrida dele. Rum. E assim eu me sinto quando eu entro em determinados lugares embranquecidos, né? Entro numa churrascaria ou entro num restaurante assim de acesso e frequentadores mais brancos, né? Eu vejo assim, automaticamente eu percebo assim, ele é jogador de futebol. Não. Alguma coisa com esporte ele é. Ou chofer, né? É isso aí. Mas primeiro é o jogador de futebol, né? Aham. É o jogador de futebol. Não, pô, eu te conheço de algum lugar. Né? Mas é sempre relacionado à questão do esporte, não do intelectual, né? Não poderia ser um médico, eu não poderia ser um advogado, né? Eu tenho que ser um jogador de futebol, eu tenho que ser alguém dessa área mais braçal, do corpo. Né? Eu não posso ser alguém que tenha uma capacidade intelectual diferenciada de exercer uma outra função. Então, eu vejo que nos outros espaços e saindo da região sul, né? Saindo do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, a gente saindo da região sul, indo pro Sudeste, a coisa é completamente diferente. Né? Eu não sinto, eu sou mais um na multidão. Eu não me sinto vigiado como eu me sinto em Porto Alegre, como eu me sinto quando eu vou no interior. Tipo assim, há uma necessidade de querer saber quem é esse preto que está frequentando esse lugar. Me diz uma coisa, Márcio, a gente está vivendo na rede social uma época de muita propagação do ódio e com isso surgem os haters, né? Que são então aqueles que odeiam, aqueles que seguem só para criticar, aqueles que fazem comentários. E eu percebo com muita frequência nas tuas redes sociais que invariavelmente os comentários são: bah, cara, para com isso, bah, cara, deixa disso, tu era muito melhor quando tu só cuidava do futebol, agora tu tá só falando de racismo. Como é que tu procede, Márcio, em relação aos haters? Tu é aquele cara que sempre responde, que entra na bateção de boca, que entra na discussão, às vezes sim, às vezes não, tu ignora, como é que tu faz isso? Eu vou pro conflito, eu vou pro atrito. Eu não sou de ficar me escondendo com medo deles, né? E sei que a maioria ali é tudo covarde, né? Que na minha frente vão ter uma posição completamente diferente. Então, para mim, eles estão cada vez mais legitimados, né? Até porque eles têm um desgoverno que faz com que eles sejam dessa maneira. E estão autorizados a serem o lixo que são, mas eu vou pro atrito, eu vou pro debate, eu vou pra discussão, né? Eu não aceito
que eles queiram me moldar e adotar um determinado discurso que seja o idealizado para eles, para que se mascarem determinadas situações. Então, para mim, é combate. É combate. Eu não me... como diz, né, aquele ditado das nossas avós, eu não me acadelo para eles. Vamos para a discussão. Vamos para a discussão. Sim. E como é que tu faz em relação à criação dos teus filhos no que diz respeito ao racismo? Bom, isso é um processo que está ainda acontecendo e é bem difícil, porque ao mesmo tempo eles são crianças, né? Miguel tem 8 anos, a Joana tem 4. Eu tenho que ser, de uma certa forma, meio pedagógico ainda de trabalhar com eles essa questão. Eu não posso ser muito enfático para não assustá-los, mas ao mesmo tempo eu também não posso mascarar que não exista. Então há uma dosagem com relação a como eu vou trazer essas questões com eles, né? Com o Miguel, desde cedo, eu comecei a incentivá-lo a fazer campanhas publicitárias, enaltecer a beleza dele, né? Nariz, boca, cabelo, cor, né? Para que ele se sinta cada vez mais com a autoestima elevada. Com a Joana da mesma maneira, mas eu também tenho uma questão de colorismo entre os meus filhos, né? Um é mais escuro, o outro é um pouco mais... e a menina é um pouco mais clara. Então, ó, e são filhos da mesma mãe, do mesmo pai, né? Uhum. Que fique bem claro, que fique bem escuro isso. Mas eu tenho essa questão também para trabalhar com ambos. Mas eu tento enaltecer, né? Tem hoje literaturas que favorecem que a gente conte algumas histórias desde a infância, né? Livros que reforçam essa questão dos super-heróis, de personagens. Então é nesse sentido, para que quando aconteça alguma situação, e vai acontecer, porque é uma questão de tempo, eles também tenham a confiança de contar para mim e não fiquem com medo de guardar aquela situação e daqui a pouco aquilo ali se transformar num trauma, né? Então, de dividir desde cedo essas questões comigo para que a gente possa trabalhar em casa e depois, se for dentro do ambiente escolar ou se for em algum outro espaço de socialização, eu possa também conversar ou com a escola ou com o professor responsável desse lugar. Mas eu não escondo, né? O meu filho muitas vezes fica bravo quando ele chega em casa, ele passa na sala e diz, já está falando desse assunto do racismo de novo. Eu disse, pois é, meu filho, um dia tu vai entender o porquê dessa luta tão ferrenha do pai, porque por mais que eu tenha sido educado e preparado para isso pelos meus pais na geração da década de 70 e 80, eu não tinha toda essa gama de informações que hoje eu tenho para fortalecê-los desde cedo. Márcio, eu vou ler uma estrofe de Negro Drama e eu queria que tu comentasse ela, tá? Aí, na época dos barracos de pau lá na pedreira, onde vocês estavam? Que se deram por mim? Que se fizeram por mim? Agora tá de olho no dinheiro que eu ganho? Agora tá de olho no carro que eu dirijo? Demorou, eu quero mais, eu quero até sua alma. Pois é, esse é o olhar do colonizador, né? Que enquanto eu tô num lugar periférico, tá bom. Né? São os mesmos que fazem campanhas de entrega de alimentos, de roupas, né? Mas eles vão até o lugar. Fiquem aí, não venham para cá. Né? Aí quando um destes que estavam lá na pedreira consegue sair, aí começa a ser observado. Tá? É o carro, é a roupa, é o cabelo, é o lugar onde mora. Né? Isso acontece frequentemente com vários negros que são do meio esportivo e conseguem ter essa ascensão socioeconômica e muitas vezes não conseguem entender que eles não estão sendo aceitos, eles estão sendo tolerados e ao mesmo tempo vigiados na expectativa de que aconteça alguma falha para dizer tinha que ser, né? Que é uma frase tradicional do racista. Então, para mim, inclusive Racionais, todas as músicas deveriam pertencer ao currículo das escolas nas aulas de história para debates. Não tem uma música que não traga uma reflexão que, inclusive, não tenha nos conteúdos dos livros de histórias que poderiam ser muito mais ricos do que várias matérias que ali se adota ou se estuda, que não tem tanta utilidade. Mas eu acredito que os Racionais fizeram
né, o que o sistema nunca quis, a reflexão através da música, né, através do ritmo e a poesia. Para mim são os caras assim da música que para mim representam demais e tem um processo de transformação, inclusive na minha negritude, num período tão emblemático da minha vida que foi na adolescência, quando quem eu sou numa sociedade racista como Porto Alegre. E ali eu me enxerguei ouvindo Racionais. Eu acho que principalmente, toda a obra, mas principalmente o disco Sobrevivendo no Inferno, eu acho que sem sombra de dúvidas é uma obra que tinha que estar em todos os livros de história e de sociologia. Eu tive a oportunidade de fazer, inclusive, uma análise crítica de todo o disco, letra por letra. Fiz uma palestra sobre isso também e é algo que eu tive o prazer de reencontrar a obra de Racionais depois de adulto e, sem sombra de dúvidas, não deixou nenhum tipo de espaço a ser debatido. Ele cabe todo dentro da grade curricular, eu não tenho a menor dúvida. Márcio, não, eu te digo outra, não só o Sobrevivendo no Inferno, mas os anteriores também. Sim. O Holocausto Urbano e tem um outro que é um de antes, que é o que eu acho que foi o que impulsionou assim nacionalmente, que é o do Vamos Passear no Parque, né? Sim, que é um sim. Que eu me esqueci o nome do álbum, porque também. Todos para mim são excelentes. É a primeiro grande choque, tá? Em Vamos Passear no Parque, né? A primeira abertura, né, de cabeça para ver, opa, eu não tinha percebido e isso está sendo cantado, isso está colocado. Digo, não tinha percebido, eu branco, né? Quando escuto, não tinha percebido. Então ele foi muito didático, tanto para negros quanto para brancos também. Márcio, eu queria trazer para ti uma questão de discussão, que é algo que tu já trouxesse nos teus discursos também, e que eu queria debater aqui contigo e trazer essa contribuição para os nossos ouvintes. A analogia do meio do futebol com a questão da escravidão, no seguinte aspecto: nós temos o jogador de futebol, o jogador negro, e é sempre muito importante trazer para os ouvintes o seguinte, que nós, quando analisamos futebol, nós temos que ter a percepção de que os famosos, os ricos, é um percentual extremamente menor do que o que representa todos os atletas negros dentro do futebol e que não ganham essa possibilidade de se rentabilizar como os famosos ganham. Mas o que eu quero dizer para ti é o seguinte: nós temos o negro que é aceito no futebol, que é aceito inclusive como ídolo, que é a propriedade do clube, mas que esse negro não tem a mesma possibilidade, o mesmo ingresso quando se trata de técnico de futebol, quando se trata de presidente de clube, quando se trata de conselheiro de clube. Então eu queria que tu colocasse tudo isso dentro de um pacote e pudesse debater com a gente um pouco sobre isso. Bom, depois de um certo período convivendo dentro desse ambiente, é impossível não ter um olhar crítico com relação ao futebol, né? Por mais apaixonado que eu seja, e assista e trabalhe com isso ainda, né? Mas o futebol ele é uma representação contemporânea da escravatura de uma maneira evidenciada, inclusive com termos escravocratas de compra e venda de pessoas. É a única profissão no mundo que se compra e vende pessoas, onde se partilha uma pessoa, 25% de uma pessoa é de um grupo de empresários, 50% do clube, os outros 25% de um gangster. Então se permite isso, né? E normalmente os corpos negros e não negros, que são os pobres dentro desse contexto, são moedas de troca, né? A exploração ela continua acontecendo. A Europa, né, o berço da humanidade, continua vindo nos países subdesenvolvidos ou no continente africano, explorando e roubando as riquezas, né? Então, não há o processo inverso dos países subdesenvolvidos e do continente africano indo para a Europa para roubar as riquezas de lá. Ao contrário, continua da mesma maneira. Vem de lá, pega aqui, chega lá e distribui, né? Ao invés de ser um navio negreiro, é um avião negreiro que faz esse serviço. E os empresários são os atravessadores, né? São os atravessadores. Então, fica a este atleta pobre, branco e negro pobre, a expectativa de que ele só vai trabalhar se tiver um atravessador para poder colocar ele numa equipe, né? E essa ideia ela é muito bem construída porque os próprios clubes de futebol também não têm uma organização e um incentivo à escolarização dos seus atletas. Então se trata, né, esses jogadores que muitas vezes chegam nos clubes, né, entregues por suas famílias, né,
com 11, 12 anos, com a garantia e tranquilidade de que, pelo menos dentro desses clubes, eles vão ter 3 refeições diárias, café da manhã, um almoço e uma janta. Agora, a questão de escolarização, não se há um compromisso algum, né? Se não se tornar jogador de futebol, meu filho vai começar a vida escolar lá com 20, 21 anos. E aí, para o sistema, né, colonial, isso é muito bom, porque imagina, vai começar uma vida escolar com 20, 21 anos para começar o ensino fundamental, para terminar o ensino médio, né? E aí o mercado de trabalho vai se apresentar para ele com 27, 28 anos, por mais que ele faça um supletivo. O que vai oferecer esse mercado de trabalho? Apenas empregos, né, de baixo custo salarial, principalmente. Então, há um processo muito bem desenhado, não se vê negros em posições de poder, e aí as posições de poder são as mais amplas possíveis, como árbitro de futebol, como treinador de futebol, como preparador físico, dirigente, conselheiro, CEO, presidente dos clubes, presidente das federações, e inclusive na própria CBF, cargos importantes e até como treinador. Eu não me lembro de ter visto um negro treinando a seleção brasileira. Aí alguns vão dizer assim, o Luxemburgo foi um que treinou, mas o Luxemburgo não se autodeclara negro. E nunca teve uma posição de negro para lutar pela causa. Né? Então é muito cômodo citar alguém que transita dentro do ambiente e do sistema que não se manifesta. Aí sim vai ser usado como exemplo. E eu poderia usar inúmeros jogadores que também têm esse tipo de posicionamento para não levantar a bandeira, porque, de certa maneira, estão beneficiados dentro dessa proposta colonizadora escravagista que se tem dentro do futebol. Me diz uma coisa, Márcio, ao longo da tua trajetória, e aí eu me refiro especificamente após a carreira de árbitro, tu teve, evidentemente que a gente não vai citar nomes, mas tu teve algum tipo de aconselhamento para tu puxar o freio, não entra nessa, deixa disso, para de levantar essa pauta, tu vai te prejudicar com isso. Esse tipo de discurso surgiu na tua carreira? Várias vezes. De colegas e de dirigentes da arbitragem também. Né? E eu gosto de dizer o seguinte, muitas pessoas acreditam que eu, Márcio Chagas da Silva, fiquei conhecido porque eu denunciei o caso de Bento Gonçalves. Eu já tinha denunciado outros 2 casos, um em 2005, na cidade de Caxias do Sul, com um treinador do time do Encantado, Danilo Mior, irmão do Casemiro Mior, que jogou na dupla Grenal, que por discordar de uma decisão de um tiro de meta onde ele queria um escanteio, não foi um gol, não foi um pênalti, de um tiro de meta onde ele discordou e queria um escanteio, ele se sentiu habilitado de me chamar de negro macaco coitado. E durante o período que ele foi deslocado da casa-mata ali, da área técnica, junto com a polícia militar, com a brigada militar, ele continua me chamando de macaco, morto de fome, favelado, negro sujo, e não foi autuado, não aconteceu nada. Não aconteceu absolutamente nada. Né? Esse foi o primeiro caso, em 2005. 2006, novamente, com um goleiro do Cruzeiro, aqui na época do Cruzeirinho, aqui na Protásio Alves, que também, no intervalo do jogo, me chamou de macaco ladrão. Só que ele deu o azar de que a polícia estava entrando na hora, e a polícia ouviu. O brigadiano da época me perguntou se eu iria representar, eles deram voz de prisão, ele passou o segundo tempo da partida preso no vestiário, e no final da partida ele tentou ir lá no vestiário da arbitragem me pedir desculpas para resolver a situação. Eu disse, não, nós vamos lá para o Palácio da Polícia agora porque eu vou entrar com uma ação contra ti. E fim de papo. Ele não foi preso em flagrante porque era a véspera de eleição, então ele deu sorte ainda. Mas a gente foi para o Palácio da Polícia, fizemos a ocorrência e depois não deu em nada, porque é aquilo que a gente sabe da justiça brasileira, né? O racismo, ele é um crime perfeito, onde quem comete se torna a vítima e quem denuncia se torna o vilão. Na realidade, ele teve que pagar, se eu não me engano, 10 cestas básicas e foi a pena ajuizada lá, né, pelo juiz naquele momento. Então, o futebol, né, ele tem essa máscara,
né? E a tentativa o tempo inteiro de esconder determinadas situações, principalmente as questões raciais. Tira o freio, não vai tanto, tu vai perder espaço. Se tem essa questão de conduzir para que não se abra as cortinas e se enxergue realmente o que acontece ali dentro. Uma outra questão que eu queria trazer para ti é o seguinte, Márcio, tá? Se a gente for fazer uma interpretação a partir de uma música do Emicida, que é maravilhosa, eu diria que eu tenho a pele alva e tu tem a pele alvo, né? De uma forma muito bem colocada pelo Emicida. E aí, trazendo isso para dentro do futebol, o que eu queria te perguntar é o seguinte: esse tipo de situação de um jogador que chama de macaco, que vai ser preso no vestiário, que depois quer pedir desculpas. Esse tipo de situação, se ele ocorre contra um árbitro branco, evidentemente que a ofensa vai ser outra. Isso tem a mesma repercussão? Se ele ofender a família do árbitro branco, tu acredita que a repercussão vai ser maior, que ele vai ser punido pelo STJD, e que isso tem diferença quando o árbitro negro? Eu quero que tu me traga a experiência tua de vida de arbitragem, porque eu sei as respostas, mas eu estou trazendo essa provocação para os nossos ouvintes. Como é que tu vê essa diferença entre ofensas para o árbitro negro e ofensas para o árbitro branco, ou essas ofensas nem acontecem com o árbitro branco? Com o árbitro branco, nunca entra na questão da cor, né? Do negro, sim. Do negro, ele não é só o fato do árbitro, é a questão racial. Né? E é uma manobra, inclusive, uma manobra dos dirigentes para que haja esse pedido de desculpas para tentar amenizar, porque a justiça ela aceita esse pedido, esse copia e cola tradicional. Né? E muitas vezes, quando acontece nas arquibancadas ou acontece de uma manifestação do próprio dirigente, vem algum jurídico desse próprio clube para orientar, vai lá e te retrata, vai lá e faz isso, porque vai ficar melhor. Uma outra coisa que eu queria trazer assim, nós temos um mito no Rio Grande do Sul, aliás, vários mitos, o mito fundador que criou essa tradição, mas nós temos um mito no Rio Grande do Sul que o racismo só está de um lado do estádio quando diz respeito à torcida. É uma torcida que é racista e a outra torcida não é racista, né? Nós temos esse mito aqui. É interessante que ocorre o caso Aranha e depois a gente fica sabendo do caso da mãe do Paulão, a gente fica sabendo do caso do Fabrício, mas nunca tem a mesma repercussão, parece que é só de um lado. Eu queria trazer para ti duas discussões. Uma é essa, o mito de que só um lado é racista e o outro não. E a outra, uma questão que me incomoda em particular, que é a seguinte política: tem um ato racista na arquibancada, o clube identifica quem cometeu e pune esse alguém e o clube não é racista. Isso é uma coisa que me incomoda muito. Então eu queria que tu comentasse as duas questões. Primeiro, existe racismo só de um lado das torcidas dos clubes maiores? E segundo, o clube não é racista? É só aquele torcedor que cometeu o que é? Bom, isso aí é a velha discussão agora do debate, né, do racismo estrutural. A estrutura é racista. Né? Então, quando a gente observa num clube, e aí vai a minha crítica a ambos, né, os maiores do Rio Grande do Sul, tanto Grêmio como Internacional. Quando a gente observa a necessidade de um clube dizer clube de todos, clube do povo, já se busca uma justificativa para reconhecimento de que eu não quero mais carregar essa pecha. Né? Mas essa pecha ela continua muito evidenciada, porque onde é que estão os negros na participação decisiva desses clubes? Onde estão os negros no conselho, nas direções, né? na parte de comando e não sendo somente comandados? Por que essa estrutura ainda continua tão conservadora que não abre a possibilidade de que negros estejam participando também nas decisões desses clubes? Como que esses clubes podem se dizer de todos e do povo se realmente o povo não tem nem acesso e todos não têm acesso a esses espaços? Então, o futebol ele tem essa tentativa de mascarar, né, determinadas situações que qualquer pessoa que consiga ter uma criticidade vai entender que aquilo ali é mentiroso. Né? Grêmio e Inter, no meu entendimento, são como todos os clubes brasileiros, de uma estrutura racista,
de uma estrutura racista que se perpetua dentro desses ambientes, por mais ações que sejam feitas, ela ainda é uma ação que é muito ineficaz nesse combate da luta. Onde eu não tiver representatividade, não tiver uma equidade nesses espaços, automaticamente eu não consigo ver a representatividade de negros atuando com importância dentro desses espaços, a não ser como sendo moedas de troca por uma futura negociação, que são os jogadores, né? E os senhores escravagistas sempre lucrando em cima desses corpos. Então, os dois são, eu não digo quem é mais e quem é menos, porque na realidade não tem como mensurar quem é mais e quem é menos, mas a estrutura em si ela é. A estrutura em si ela é. Ah, mas tu estava dizendo que Não, eu estou dizendo que o nosso país, ele é um país racista. O nosso país não trata o racismo da maneira como deveria para um combate eficaz. Simplesmente se faz ações eventuais em maio, em novembro, para tirar a marca do racismo desses lugares. Mas durante o ano inteiro não há campanhas, não há trabalhos, não há movimentos que se preocupem com essa luta. E aí não adianta botar somente um slogan para tentar tirar essa pecha, porque a pecha ela vai continuar existente. Não só no Grêmio e no Inter, mas em todos os clubes brasileiros. Todos têm uma participação ainda racista no contexto atual. Então, não fica somente reservado ao Grêmio e ao Inter. A gente está falando daqui porque a gente é daqui. E aqui poderia fazer um trabalho diferente. Há um trabalho de maneira muito lenta, mas a gente ainda não vê os frutos desse trabalho, né, nos nossos olhos. Eu ainda não consegui enxergar uma representatividade de negros ocupando espaços importantes, tanto no Internacional como no Grêmio, como no Internacional, para não dizer que eu falei primeiro um ou o outro. Então, sim. De ambos. Nós temos uma questão, então, muito voltada ao racismo endêmico, né? Ao racismo que está enraizado, que está no âmago da nossa sociedade. Agora, eu entendo que em relação a Inter e Grêmio, a gente tem uma blindagem simbólica do Colorado quando ele está com a camisa do Inter. Quando ele está com a camisa do Inter, ele não é racista. Por uma questão simbólica, um mito que a gente tem, uma lenda. Mas este cidadão colorado, e aí eu falo como um colorado, esse cidadão colorado, ele se sente, de certa forma, constrangido de ter alguma atitude racista, não todos, mas uma grande parte, enquanto ele está com a camisa do Inter ou enquanto ele está dentro do estádio Beira-Rio. Agora, quando ele sai dali, ele já tira aquela máscara, ele tira aquele impedimento e passa a ser racista da mesma forma. Eu gosto de frisar isso, Márcio, porque tem muitas pessoas que defendem, de fato, o caso de que não há racismo na beira do rio, não há racismo no Clube do Povo, porque o Clube do Povo é o clube que é da diversidade, que o clube é o clube da massa, que é o clube da periferia, o que é uma imbecilidade em se tratando de Brasil e do que o racismo aqui representa de fato. Então a gente acaba tendo essa confusão, só que as pessoas acreditam em mitos e acreditam em lendas. Mas só para fazer esse parênteses, eu queria trazer para ti a última questão, nós estamos nos aproximando do final. Não, do nosso... e na realidade, Viaro, há uma preocupação para dizer quem é mais e quem é menos. Sim. Não há uma questão de reforçar que nós não somos. Né? Eles são mais, a gente é menos. Né? Não há um trabalho de conscientização dentro desse ambiente. Há uma preocupação só para dizer quem é mais e quem é menos e fim de papo. É que tem duas questões aí. Uma delas não estão discutindo racismo e sim clubismo. Essa é a primeira questão. E a segunda questão é que o Internacional, e eu vou falar especificamente do Inter, o Internacional colocou não ser racista como mais um título do campeão de tudo. Então, o campeão de tudo é campeão gaúcho, Copa do Brasil, brasileiro, sul-americana, América, mundo, e não é racista. É mais um título do campeão do mundo.
campeão de tudo. Então, se eu admitir meu racismo, eu já não tenho mais esse título também. Criou-se um capital simbólico em torno de uma questão extremamente importante, onde as pessoas acreditam, de fato, que no Rio Grande do Sul é gremista, é racista, é colorado, não é racista. O que é um absurdo, absolutamente um absurdo, e temos os casos registrados dentro do Beira-Rio, inclusive, como eu falei, da mãe do Paulão, como eu falei do Fabrício, e outros tantos. E isso vem também naquilo que tu fala, né? Que a gente já conversou em outros momentos, que a mesma coisa é a mesma relação de que quem quem conquistou o diploma acadêmico não é racista. Exatamente. Né? Que tá no espaço escolar, né? Que é uma citação que tu mencionaste esses tempos que me chamou a atenção, porque eu adquiri o meu diploma, eu deixei de ser racista, estou no ambiente do magistério. Eu costumo dizer que o curso de docência não é um processo de canonização. Né? Não se torna santo quando se torna professor, até porque o racismo está em todas as partes da sociedade, inclusive, sobretudo e entretanto, na sala de professores. Não tem como a gente achar que é o professor, então ele não é racista, ele é um ser ilibado, ele é um ser imaculado. Então essas faculdades, elas são realmente milagrosas, porque elas pegam uma pessoa absolutamente tomada por lapsos e preconceitos e ela é curada em 4 anos de ensino pedagógico. Isso é um absurdo. Márcio, estamos indo para o final do episódio. Eu queria, então, terminar este episódio no nosso 20 de setembro, até porque estamos gravando no dia 19. Eu não posso deixar, então, de fixar uma série aí de conversas e de bate-papos sobre o 20 de setembro. E aí a gente sabe que é sempre muito polêmico, mas nós somos dois que não temos nenhum tipo de problema com isso. A questão que eu trago para ti do 20 de setembro é: tem como em 2021, a gente entender como normal uma cidade que cria uma pista de eventos, mas que manda para essa pista de eventos na extremo norte da cidade apenas o desfile de carnaval e mantém os desfiles de 7 de setembro e 20 de setembro no centro da cidade e chama essa pista de eventos de pista de eventos como se fosse para tudo, quando na verdade é uma forma de segregação, onde tu manda a negrada para o extremo norte e mantém os teus desfiles de louvor e exaltação no centro da cidade. Eu tô errado, Márcio? Bom, isso é mais um processo da higienização racial que aconteceu em Porto Alegre, né? Desde a década de 60, quando os negros ocupavam as regiões centrais da cidade e começaram a ser expulsos, né? Para a Restinga, para a Zona Norte, né? E esse processo cultural aconteceu também agora na questão do carnaval desde 2003, que eu acho que, se eu não me engano, foi o último desfile de carnaval ali na antiga Augusto de Carvalho. Augusto de Carvalho, né? Atrás do centro administrativo. Então fizeram de tudo, né, para tirar essa negrada daqui. Tirem, limpem, mas mantiveram os gaudérios, mantiveram os desfiles do 7 de setembro, né? Mas o carnaval não, porque a gente não quer o barulho deles, a bagunça deles. Tudo que é deles é ruim, a gente não quer aqui na região central. Então mandem eles lá para o Porto Seco, na Zona Norte, constroem um pavilhão lá, um sambódromo e mandem para longe. Mandem para longe. E aí a gente, que tem um pouquinho de senso crítico, né, a gente entende que isso aí é mais uma das tantas demonstrações do racismo estrutural que acontece no nosso estado. Né? Em Porto Alegre não deixou por menos, né? Adotou isso. O ano ano passado já não teve o carnaval, com o ex-prefeito aí que prometeu que ia dar um incentivo, tocou até instrumento durante a campanha e enganou todo mundo. Não vai ter mais recurso para vocês. Né? E agora, né, mais uma... Mas em contrapartida, até gaguejei com essa, em contrapartida, os bloquinhos de carnaval que são formados pelos intelectuais
catedráticos, né? Porque a maioria é classe média alta e branco, esses são fomentados no espaço onde os negros foram mandados embora. Né? Então, voltou o carnaval através do bloquinho para a Cidade Baixa, para a região central, mas esses são aceitos porque o público é completamente outro. Né? Agora, o público da escola de samba, né, esse aí foi mandado para longe. Eventualmente, são convidados para tocarem nesses bloquinhos, mas como coadjuvantes, não são mais os protagonistas são outros. A famosa e velha apropriação cultural que acontece historicamente no nosso país. E cito uma que é da nossa época, porque a gente é da mesma idade, de quando começou o samba a bombar, que era marginalizado ali na década de 90, 91, ali anos 90, 91, quando apareceram as bandas de pagode, Só Pra Contrariar, Grupo Raça, Raça Negra e outros tantos que fizeram sucesso, o discurso era aquele assim, eu não vou mais estudar, agora eu vou botar meu filho para tocar samba, para fazer pagode, porque os caras estão ganhando dinheiro. 2, 3 anos depois, a inserção da branquitude dentro do samba aconteceu, mas com uma modificação de nome, pagode universitário, porque nós somos diferentes. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. Eu falei com Márcio Chagas da Silva e esse foi o Batcast. Sigam o Batcast, compartilhem. Na descrição do episódio vai estar o mini currículo do Márcio e também as suas redes sociais. Obrigado, meu amigo. Foi uma satisfação te ter aqui. Igualmente, valeu, obrigado pelo convite, né? Sirvam as nossas façanhas, mas não com esse modelo atual, com outros modelos. Evidentemente que eu fiz a frase com todas as ironias do mundo, porque seria melhor dizer que as nossas vergonhas não servem de modelo a coisa alguma. Eu sou o professor Adriano Viaro e esse foi mais um Batcast. Até mais!